é uma das questões que também é mais perguntada da Itália, porque de vez em quando sai uma notícia relacionada, que é a questão Uhum, das casas de 1 euro. tá. Acho que valeria a gente falar um pouco Uhum, sobre, né? De vez em quando aparece, sei lá, em algum jornal grande, que alguma cidadezinha pequena da Itália está oferecendo casas por um valor de 1 euro para estrangeiros que querem se mudar lá, porque é uma vila pequena que está saindo muita gente, e a gente quer atrair novos moradores, né? E exato. a ideia de Uhum, 1 euro, pagar 1 euro numa casa, ter o sonho da casa própria por 1 euro é muito tentador, né? Mas eu sei que você estudou bastante esse tema e eu queria que uhum, você respondesse. É isso tá. mesmo? Não. Vamos começar com um não categórico. Eu É posso te aquela coisa dizer de quando esmola demais, né? é, é, sabe? Você diz assim, tá, mas e o que que tá por trás disso? Como eu compartilhei com o Francisco, eu disse, eu também ficava muito curiosa em relação a esse assunto, e eu disse, não, mas peraí, ninguém me tá me contando essa história completa. Eu vou lá e vou eu ver a condição dessas casas, e falar com os prefeitos, e falar com assessores, eu quero entender o que que acontece aqui. E eu fui, e eu passei por 3 dessas cidades, tá? Não só uma cidade, mas 3 cidades, diferentes regiões, diferentes lugares, eu rodei acho que 500, mais de 500 quilômetros naqueles dias. Então, eu entendi um pouco o que está acontecendo. Cada uma dessas cidades tem uma dor que é diferente uma da outra, tá? Muito diferente. E a gente acha que é só para a repopulação da cidade. Tem cidades que estão muito bem, não tem ninguém saindo de lá e só querem que você entre naquela casa, porque aquela casa faz parte de um quartier, um bairro que não é bem visto, é um bairro que de noite rola droga, rola coisa que não é controlável mais, e aí entrando gente, refazendo a casa, as coisas podem voltar a como era antes. Esse tipo de situação é uma situação já bem mais normal do que a saída de gente, tá? Tipo, tem uma casa que tá legal, ela não tá caindo aos pedaços, ela tá ok, ela se segura, se mantém ainda um pouquinho, mas ela tá inserida num contexto que precisa ser revitalizado. E os herdeiros da casa não têm interesse de fazer. Os herdeiros, isso me lembro de uma conversa com uma assessora, ela falou assim, olha, a gente às vezes tem uma dificuldade gigante só de entrar em contato com os herdeiros para perguntar se eles podem participar do programa. Porque o que que eles fazem? Eles selecionam algumas casas, que é sempre um lote, né? Um lote de 20 casas, tá? Então aí eles começam a ver no registro de imóveis quem são os herdeiros dessa tal da casa, e aí começam a ligar para os herdeiros. E aí os herdeiros nem respondem, é uma confusão. Quando os herdeiros respondem, dizem, sim, você pode fazer isso, e aí simbolicamente, aí a gente te exime de o IPTU que você deixou de pagar, blá, 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 blá. A gente resolve um problema para você, a prefeitura resolve um problema para o herdeiro, tá? E aí, isso vai geralmente são asta, é uma asta a busta accusa, ou seja, é um leilão com envelope fechado. Você manda a sua oferta e quem tiver a melhor oferta vai ser o dono da casa, tá? E, em geral funciona assim. Então, a história de 1 euro o leilão inicial é 1 euro, tá? Basicamente é isso. O leilão inicial é 1 euro. As casas são assinaladas a 1 euro? Essa pergunta eu também fiz para para uma delas, e ela disse: olha, uma vez teve simbolicamente uma casa que não recebeu nenhuma oferta, e daí fez, e aí teve fisicamente, inclusive, a moedinha. Fez. Aconteceu. Mas não é o padrão é 10 mil euros, 8 mil euros, 15 mil euros. Esse é o padrão de. Oi, fale. O que ainda assim, para o padrão desses lugares, é atrativo, certo? Muito, muito. Agora, é muito interessante, Francisco, daí a gente pode falar mais, tá? Mas assim, eu vou te concluir logo, depois a gente pode falar
do antes. A conclusão que eu cheguei depois desses dias entrando nas casas, vendo as condições que elas se encontravam, falando com os proprietários, falando com o poder público, vendo as imobiliárias, qual era o trabalho das imobiliárias ali, falando com as pessoas ao redor, falando com o cara do bar, mas escuta, qual é que é daquela casa, por que não? Ah, porque os herdeiros, um tá no Canadá, um tá na Austrália, o outro tá... geralmente, a opção é assim, você quer morar na Itália, você está disposto a ter que comprar um carro para morar aqui e ter uma comunidade nova para se inserir? Tô. Então, ótimo, é um ótimo negócio para você isso aqui. Mas você vai ter que reestruturar, ok? Você tem uma programação de uns 2 anos para poder pagar as despesas de reforma e entrar na casa. Mesmo assim, ela tá logicamente, você vai estar super no lucro.